Boa tarde, vereadores. Boa tarde ao público que acompanha essa sessão. Presentes nessa reunião eu, vereador Nicola, vereador Kaminski, vereador Giovana Mondardo, Zairo Casagrande, pastor Jair Alexandre, Paulo Ferrarese. Ausentes, vereador Juarez, vereador Obadias, vereador Juarez. Obadias está ali fora, mas não está aqui, né? Obadias, Juarez e Daniel Antunes. Vereadores, eu conversei com o nosso relator, com a nossa assessoria da mesa, fiz questão de entregar a cada um dos senhores um relatório que a Patrícia preparou, onde nós podemos perceber nesse relatório que de todos os documentos solicitados por essa comissão, nós temos 6 ainda não recebidos. 1 da CISAM, 2 da CISAM, 3 da CISAM, porque tem um que pode vir dos dois, né, da CASAM e da CISAM. Mas tem documentos da CASAM, e tem um documento da Via Gastronômica que ainda não foi recebido também. E nós temos o prazo para encerrar essa primeira parte da comissão no dia 9 de maio. Podendo prorrogar por mais 90 dias. Então, cabe a nós essa decisão. Conversei com o vereador Kaminski sobre esse assunto, e nós trazemos aos vereadores a seguinte sugestão. Primeira sugestão, e aí para debater com os senhores sobre até mesmo o futuro dessa comissão. Cobrar o convite que já foi feito pelo vereador Jair ao presidente da CASAM para que venha aqui e traga essa documentação e possamos concluir o trabalho com a realização dessa reunião com o presidente da CASAM. Por quê? Porque para nós explorarmos todos os pontos que nós destacamos anteriormente, seria necessário um prazo maior, a contratação da assessoria, que nós suspendemos naquele final do mês de março. E aí, a partir de ter recebido essa documentação e dessa conversa com o presidente, o relator poderá fazer o seu relatório, sugerindo que se sente confortável, ou uma nova comissão especial para explorar cada um dos pontos, ou uma comissão de inquérito, caso não tenha recebido essa documentação. Então, eu quero fazer esse apelo ao vereador Jair, para que nós possamos, ou no dia 2, semana que vem, ou no dia 9, que é a outra terça-feira, podemos ouvir o presidente. Possamos trazer o presidente para falar conosco e trazer essas informações, e a partir disso, o relator se sentir confortável para finalizar o seu trabalho. Certo? Eu, de forma bastante pessoal, acredito que, dessa forma, nós vamos fazer aquilo que o vereador Zairo nos disse lá no início do trabalho. Nós vamos ter conversado e compreendido o que aconteceu no mês de janeiro e reunido diversas documentações para que possamos fazer o estudo e aí sim, num novo trabalho, explorar cada um dos temas, cada um dos assuntos, cada uma das proposições. Eu coloco essa sugestão aos senhores, passando a palavra primeiro ao vereador relator, ver se talvez eu tenha esquecido de algum ponto da conversa que tivemos. Oi, boa tarde, senhor presidente e demais membros dessa comissão. Estou quase igual o vereador Obadias já, não podendo falar. Eu acho que sua fala está de acordo. Acho que é um momento da gente ter o presidente conosco, né? Uma sugestão do próprio pastor, o pastor Jair, só para não ter problema aqui de pastor, né? Pastor Jair, né? Ele disse que o presidente está à disposição para vir falar conosco. Então, acho que nós chegamos na maior autoridade dentro da CASAM, certo?
a maior autoridade. Se temos a possibilidade de ter o presidente que é a maior autoridade, ora, desculpa, meio que nós temos que excluir as outras. É uma questão de elencar prioridade. Certo? E aí sim, dentro disso, os novos encaminhamentos. Aí nós podemos decidir, ó, gente, realmente não tem o que fazer, é uma bagunça, é uma desordem, problema de cima para baixo, não funciona nada. Ou então, nós podemos, opa, está aí agora, nós conseguimos cumprir o nosso papel dessa comissão e até levar para o próprio encerramento. Mas, para isso, eu acho que é fundamental que aquela solicitação e aquela sugestão do vereador Jair possa ser colocada em prática. Então, podemos fazer o que, presidente? Marcar para a semana que vem. Se assim a agenda do presidente estiver disponível, se não tiver, pode ser na quarta, pode ser na quinta, não tem problema, de acordo com a agenda dele. Aí, nós podemos dar os encaminhamentos do nosso trabalho. O que tu acha, Rosário? Acho que faz sentido isso, não? Eu só queria passar a palavra antes para o vereador Jair, certo, porque já tinha solicitado e foi a nossa solicitação, e após ele, vereador Zairo. Alô. Boa tarde, senhor presidente, relator, demais vereadores, vereadora. Na verdade, essa sugestão foi dada na época, naquela visita lá, e ele se colocou à disposição. Eu não vejo nenhuma dificuldade, lógico, tem que ver a agenda do presidente, né, da Casan, sem dúvida nenhuma, como o vereador Camis colocou, pode ser terça, quarta, quinta, sexta, enfim, eu verifico isso com ele, né, para marcar para a semana que vem, ou outra semana, enfim, verificando a agenda, e aí eu comunico ao presidente, né, e o presidente faz a comunicação para essa comissão. Porque daí, a partir dessa visita, dessa reunião com ele, dessa visita dele à nossa comissão, a gente consegue, ou a partir dos dados que nós já obtivemos, fazer os encaminhamentos e o relator preparar o seu relatório, ou, se não tivermos a documentação ou não tivermos a presença dele, o relator também estará confortável para fazer o seu relatório, né? Vereador, presidente, claro, só para mim, vereador Zairo, porque tu vai ter a presença do presidente. Claro. Aqui, né? Eu acho que isso é fundamental para se questionar em relação a vários problemas que ocorrem no nosso município, né? Então, é bem provável que ele venha fazer até uma apresentação, né, que eu acho fundamental, depois abre para os questionamentos do próprio relator, enfim, da comissão. E eu acho viável, sim, só vamos verificar a agenda do presidente. E pode até passar para ele esse quadro que foi deixado com cada um dos vereadores, porque ali tem todas as situações e que não foram respondidas ainda também. Sim. Né? Foi dado o prazo? Foi solicitado como prazo. Foi solicitado como prazo. A solicitação à Casan? Sim. O prazo era ontem. Não é figura de linguagem o para ontem. É que realmente era para ontem. Já tá vencido, então. Okay. Vereador Zairo Casagrande. Pegar o amarelo, que daí é prioridade, urgente. Senhor presidente, se nós tivermos uma oportunidade como essa, né, eu vejo que nós saímos nós firmamos um conceito de serviço prestado, quer dizer, a comissão está prestando um serviço, né, saímos desse campo da falação, da lacração que domina o ambiente político, por onde a gente anda. E vai para o ambiente do serviço prestado. Quer dizer, só que se nós vamos falar com Jesus Cristo direto e evitamos os anjinhos, acho que a reunião tem que ser diferente. Ela pode ser da comissão, mas, por exemplo, sugestão, uma liderança de cada um dos bairros mais afetados. Quer dizer, pelo menos uma liderança do Ana Maria vem aqui falar. Uma liderança dos bairros que apresentaram vem falar, obrigatoriamente, já na agenda,
venho falar para ele, na cara dura. Quer dizer, nós vamos prestar o serviço. E não sei se é adequado chamar a imprensa para acompanhar tudo isso aí, porque aí a comissão está prestando um serviço e um serviço online, quer dizer, mostrando a que veio, quer dizer que nós não estamos aqui para brincadeira, né? Tendo cuidado de não entrar no mérito das questões de um deputado estadual, porque nós vamos falar da prestadora de serviço, não da Casan. Criciúma. Casualmente chama-se Casan aquilo lá, mas é o serviço mal prestado, né? Para não entrar num ambiente que diz respeito a um deputado estadual, né? Aí entra na lacração, entra no querer, seria alguma coisa que não. Mas então, se tiver essa oportunidade, e aí nós temos que agradecer ao pastor Jair por esse canal, aí eu acho que é outro patamar, né? A partir dessa reunião, se estabelece, então, um novo cronograma, toda uma visão de trabalho. Sim, aí o vereador relator estaria confortável para tal. Sobre lideranças locais, podemos fazer essa análise enquanto comissão também, mas eu particularmente, é uma opinião particular, não de grupo, que todos nós somos eleitos pela comunidade para essa missão também. Né? Mas podemos fazer essa análise de cada uma das localidades e fazer os convites. O presidente da Associação de Moradores, Dona Maria, está sentado do meu lado esquerdo, né? Então, de qualquer forma, isso... Só para uma questão de ordem. Claro, vereador Kaminski. Só para uma questão de ordem, vereador, tá? Eu vou evoluir um pouquinho na questão do vereador Zairo, porque talvez trazer a comunidade pode não ser a melhor proposição, mas convidar os demais vereadores a participar, sim. Aí todos os vereadores participariam, porque daí, de certa forma, as comunidades estão sendo contempladas, considerando o caso. Como nós sabemos, uma boa parte das demandas de cada bairro, eu acho que isso otimizaria os nossos trabalhos. Até porque não seria uma reunião de 1 hora. Deve ser uma reunião que começasse por volta das 14 horas, dando a possibilidade de avançar 2 horas com folga. Porque são muitos os assuntos a ter tratado. É claro que o presidente ele pode vir aqui e trazer uma apresentação. Ok. No entanto, ele precisa se manifestar acerca das nossas demandas, porque nós não estamos tratando da Casan, nós estamos tratando da prestação de serviço que, por ironia, é a própria Casan. Então, eu acho que nessa proposição, primeiro, a gente precisa dele aqui. A imprensa, eu acho que ela vem naturalmente. Tá? Eu vejo que a imprensa vem naturalmente, porque realmente é uma demanda que a imprensa, na sua totalidade, está aguardando, que são os nossos posicionamentos. Então, eu vejo que ela vai acontecer naturalmente. Com relação aos representantes por bairros, eu quero crer que isso fugiria do protocolo legislativo em relação à comissão. Agora, convidar os demais vereadores a participar, eu vejo que é muito legal. Eu penso dessa forma, e está aberto também a discussão. Vereador Obadias, depois o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde também aos demais vereadores. A palavra do vereador Zairo me preocupa, mais uma vez, quando ele fala lacração. A gente aqui tem um posicionamento, e eu vejo quando se trata de lacração, talvez quando a gente encher essa casa de pessoas, trazer a comunidade, aí eu estou querendo lacrar. Nós temos a voz de falar, e toda vez que eu vou falar, eu não estou lacrando, eu estou defendendo alguém que eu represento. É isso no meu ver. Isso já é a segunda vez que ele coloca, isso me preocupa muito, porque senão daqui a pouco eu não falo mais. Porque tudo que eu for falar, ou vocês que estão na mesa diretora, pode ser interpretado como que a gente estivesse lacrando. Eu não estou aqui lacrando, vereador Zairo. Tampouco os nossos nobres colegas. Isso me preocupa muito, muito mesmo. Que nós estamos, cada um tem uma posição, uma fala, uma defesa, né? E não é lacração. A gente está defendendo os interesses de Criciúma. E hoje, nessa comissão, estamos trabalhando e discutindo aqui o que talvez é a agonia do pai de família, da mãe de família, que vai chegar às 6 horas da tarde, o vereador Juarez já falou ontem aqui na tribuna, não vai ter água para tomar banho, não vai ter água para cozinhar.
E quando eu vou defender, eu não estou lacrando, eu estou defendendo alguém que eu sou a voz. Eu sou a voz daquela pessoa. Nós somos a voz. Então, isso me preocupa um pouco. Temos demandas pontuais que essa comissão tem levantado. A falta de água, a fatura, que já foi um grande passo, né, lá no início, pouquinho, já foi discutido isso aqui, que daria para a gente pegar esses assuntos pontuais, o eliminador de ar. Criciúma tem que ter uma resposta para isso. Presidente dessa comissão, relator, os demais nobres vereadores, nós estamos sendo cobrados dessa lei que está aqui nessa casa e não está sendo aplicada. Então, alguém tem que dar uma resposta para a gente. Quem que vai dar a resposta? Eu me sinto desrespeitado pela Casan da cidade, a prestadora de serviço aqui, por não passar todas as respostas que a nossa mesa tem pedido. Eu me sinto desrespeitado. Então, o presidente pode vir aqui e se justificar. Ele não tem obrigação, a gente sabe disso. Ele está sendo nobre. Se o pastor Jair, vereador, conseguir isso, é uma nobreza da parte dele, mostra o seu profissionalismo, o secretário de uma pasta tão importante, vir aqui, sentar com a gente, e nós passarmos essas demandas, e será um grande salto, posso continuar aqui? Será um grande salto dessa comissão, recebendo ele aqui. Aí nós, conforme o presidente já falou, saberemos por onde iremos, para onde iremos, se continuamos ou não, ou de repente, ali mesmo já colocamos um ponto final nessa situação, resolvido ou não. Vereador Obrigado, Paulo. senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, relator, secretário, nossos vereadores, vereadora Giovana. Presidente, o vereador Zairo Casagrande falou sobre trazer representantes. E a discussão, uns podem concordar, outros não, mas eu acredito, vereador Obadias, que as comunidades com deficiência no abastecimento, vereadores, poderiam fazer um documento, emitir um ofício, oficializando isso para entrega dessa comissão, da presidência, entregar ao presidente da Casan, as necessidades da nossa cidade. O bairro Ana Maria, lá o presidente, que é vereador, faz um ofício e entrega para a comissão, presidente, relator, entrega ao nosso secretário, o presidente da Casan. Eu acho que dá para fazer isso. Lá na Santa Luzia nós temos dificuldade também de abastecimento no Alto, em várias comunidades, lá no bairro Jardim Angélica, parece que também tem problema no abastecimento, Pinheirinho Alto. Cada presidente da associação faz um ofício, entrega a voz aos senhores aí, presidentes, e também dá para fazer entrega ao representante da Casan que estará aqui. Eu acho que é um bom caminho, ele leva isso documentado em mão e ver realmente a necessidade de melhorar o abastecimento da cidade. Sendo, pastor Jair, gostaria de fazer um destaque? Só eu vendo aqui esse relatório aqui, né? Essa pauta. Na verdade, chegou o relatório, né, que o relator, chegou um relatório que você achou que não estava dentro daquilo que você estava solicitando, né? Mas é o mesmo relatório. Na verdade, aqui está repetindo. Foi solicitado lá no dia 3, depois no dia 31 de março. Quando fala ali, relatório consolidado das receitas da companhia no município, e depois embaixo fala relatório analítico da receita e despesa do município. Tá. Eu trabalhei em contabilidade, vereador, e eu sei como é que é isso. E o analítico é mais profundo do que o consolidado, senhor vereador. Isso, é isso então, que eu estou falando. São coisas distintas. Então, não, são distintas, mas o que o senhor está pedindo? Aberto, analítico. O analítico. Sim. Tanto que a automaticamente o senhor vai ter o consolidado.
Mas Quando você vereador- pega o analítico, Vereador Jair, não. vereador Jair e vereador Kaminski. Tanto que a Sim. própria Patrícia, assessora da mesa, É. buscou o contador da Câmara de Vereadores, o Edilson, buscou toda a nomenclatura do que o vereador Kaminski tinha interesse, que se transformou naquilo que está no dia 18/4, que é a reiteração. Balancete analítico da empresa referente ao período de 2020 e 2022. Então, como a gente tinha essa dúvida semântica e gramatical, Uhum. se transformou do dia 18. Né? Pode falar no microfone, Patrícia. Por favor. Não, só é importante ressaltar que o relatório, o consolidado das receitas dos últimos 5 anos, foi pedido do vereador Juarez em uma das reuniões. Então, uma coisa é o analítico de despesas, outra coisa que é de 2 anos, outra coisa é o consolidado de receitas, que tem outro objetivo, que foi pedido do vereador Mas o- Juarez. Então, mas esses o- dois pedidos realmente são diferentes. Ok, mas o analítico também é de receita. Agora, Não só aquela. Então, aí a reiteração que foi feita, como o vereador Nicola colocou, pediu analítico só das despesas, mantendo o consolidado das receitas. Não, mas aqui está Que é a pedindo. reiteração da semana passada. Mas aqui está pedindo o relatório analítico de receitas e despesa. O Ambos. pedido anterior, Ok, né? e Não, foi o reiterado atual. no dia 18. O atual vereador dia Jair. 31. Não, e reiterado no dia 18 com a gramática correta, vamos dizer Sim. assim. É, Sim. e foi pedido. Lá embaixo. Para Né? resumir, foi Tanto quanto do dia 18 também, que está aí Não. embaixo, que é a documentação completa relacionada a Não, cada gasto o que efetuado com dano provocado O que eu por quis desvio. colocar, senhor presidente, Sim. e o relator, é que a presença do presidente estadual da Casan, com certeza, ele vai trazer todas essas informações. Né? O senhor estava presente quando ouviu da parte dele, via vídeo de chamada, que ele ia encaminhar essa documentação via Cisansul. E o que não, Né? que ia encaminhar por ele, e o que não fosse por ele, ele iria, e o que não poderia ser por ele pediria a Cisan para A encaminhar. Cisansul que Tanto que já encaminhasse. está ali essa do 18/4, que foi para a Casan e para a Cisan. Aham. E não chegou isso aqui ainda. Não, Ah, não. essa ainda não. E como eu disse, era para ontem. Para ontem Sim. não como figura de linguagem. Por isso que esse encaminhamento que nós vamos dar agora, que é essa solicitação de presença dele, e junto com essa documentação, é um norteador de encerramento dessa primeira parte de trabalhos. Né? A sociedade tem essa necessidade de cobrança a nós do que está acontecendo, óbvio. No entanto, a partir dessa visita dele, ou da não visita dele, o relator se sentirá confortável para dar o encaminhamento que for necessário, que pode ser a continuidade dessa comissão, o encerramento e abertura de uma nova para, em 180 dias, especificar cada um dos pontos, ou a criação de uma comissão de inquérito, caso não apareça. Depende do relator, e esse é o encaminhamento que ele se sente confortável para nós darmos a partir disso. E conversando, ficamos alguns períodos conversando sobre esse assunto para poder dar esse encaminhamento. Tem mais algum destaque? Não. Eu tenho um pensamento diferente, né? Porque a motivação que levou essa comissão foi mês de janeiro, o rompimento adutora, vazamento na época, que já foi resolvido, né? Na época, né? Já foi. Mas eu acho que se partir por um outro lado, então se encerra essa comissão e se abre uma nova com o intuito aí aquilo que o Zário tem colocado, que é a questão da tarifa, da redução da tarifa, né? E aí também não envolve nem nós podemos até fazer todo o levantamento do custo da água, né, de chegar da captação até a torneira, e também a questão da estação de esgoto, mas vai chegar na Assembleia Legislativa, né? Porque... Mas, vereador Jair, não há impedimento nenhum de fazermos isso, certo? Na semana passada eu já li... Mas aí temos que criar um fato, né? Não. Mas na semana passada eu já li aqui o requerimento de abertura. O requerimento de abertura, ele fala do fato que aconteceu no mês de janeiro
e possibilidades de melhoria do serviço, né? Ok, estamos ainda no fato. Não, exatamente. Por isso que essa decisão... Só que no decorrer da comissão e nas visitas que tivemos aqui do pessoal da Casan e da Cisan, diversos fatos foram levantados a partir das respostas que eles nos deram, inclusive. Perfeito. Essas respostas que eles nos deram nos fez levantar diversos assuntos que ainda estão em aberto e que nós precisamos de documentação para aí sim poder aprofundar essa decisão. Então, o nosso último recurso, porque não temos essa documentação e porque nós estamos chegando perto dos 90 dias, vamos convidar o presidente para vir aqui, trazer essa documentação, acatando essas sugestões que estão vindo aqui, para, a partir disso, se ele veio, e aí eu estou dando 3 caminhos aqui. Primeiro, se o presidente veio até nós, o primeiro é continuarmos o trabalho atual, o segundo, encerrarmos o trabalho atual e abrirmos com essas especificações de temas que a nova vai trabalhar, porque daí nós já temos a documentação, a gente ganhou tempo de recebimento de documentação, de estudo que o vereador Zairo diversas vezes destacou, e se o presidente não vem, aí é outra história. Aí a gente pode encerrar e abrir de uma forma mais contundente. Vereador Camis. Eu só queria fazer 3 ponderações. Sem entrar no mérito na linguagem contábil, o consolidado junta tudo. O analítico, ele abre, em que pese consolide as informações, né, no sentido lato sensu, ele abre cada ponto especificamente. Então, só para a gente se situar, por isso que o pedido foi feito analítico. Ponto. Com relação à sua fala, e aí eu sou obrigado a ratificar as palavras do presidente, quando a sua fala que existe um problema pontual, que foi o gatilho para essa comissão acontecer, todas as demais etapas ou assuntos que vieram à tona, de certa forma, foi provocado pela própria Casan e Cisan que aqui estiveram. Então, a gente aproveitou, de certa forma, as informações trazidas e ampliamos o leque. Porque se fosse só para dizer, olha, estourou o cano, nós erramos e fizemos outro paralelo. E aí, nessa hora, qualquer movimentação trinca uma tubulação como essa. Então, ou seja, explicou, encerrou o assunto. Está funcionando, ok, não façam mais, tá bom? Aí devolve o dinheiro de quem vocês causaram prejuízo, tá bom? Encerrou o assunto. Não. Foi aberto um leque de discussões em torno disso. Mas se a questão legalmente, a gente cumprir todos os requisitos que determina, a gente pode fazer sem problema nenhum. Não tem problema. No entanto, como eu falei, a vinda do presidente, que o senhor levantou essa possibilidade, o qual realmente eu fiquei muito feliz, e uso as palavras de muita hombridade do presidente, aceitar um convite, porque ele não está sendo intimado a nada, é um convite como esse, e poder atender a cidade de Criciúma, que alimenta boa parte econômica e financeiramente. Muita cidade por aí, eu não vou dizer tudo, muita cidade por aí. Repito, Criciúma, uma excelente fatura para Casan. E se o presidente, com a sua hombridade, vier nos atender, sendo talvez um dos melhores negócios que a Casan tem no estado de Santa Catarina, que é a cidade de Criciúma, ouvir os vereadores, que representa esta comunidade, são quase 240 mil pessoas, que são abastecidos pela água. Eu confesso que realmente nós chegamos ao cara maior da Casan. Ele é um homem que toma a decisão. Dali para frente ele tem que talvez reportar-se ao governador com alguma ideia, com alguma sugestão, mas quem toma a decisão é ele é o presidente. Se nós tivermos o privilégio de poder discutir com ele, certamente ele irá compreender a quantidade de demandas e de problemas que nós temos em Criciúma e que talvez não seja do conhecimento dele e provavelmente não é,
Porque, afinal de contas, ele tem que se preocupar com o estado de Santa Catarina, são 9 milhões de pessoas, limitando aos números de municípios que a Casan participa. Certo? São 194, é isso? São 194 municípios que a Casan atende. Veja bem, a fatura de Criciúma é uma das maiores. Então, eu vejo que daí nós temos a oportunidade de equacionar vários assuntos. E aí ele pode perfeitamente trazer todo o staff dele, de assessores, podendo respaldá-lo, né, para nos dar as informações e obter os encaminhamentos que nós podemos sugerir, seja através de correspondência, né, de um ofício promovido pelo ABC representando os presidentes, ou das próprias presidentes das associações. Aí eu acho que nós estamos dando uma resposta, que é o que todo mundo lá fora está esperando. Volto a afirmar, acredito sinceramente que nós teremos a presença da imprensa aqui, porque isso é relevante. Se vier as pessoas de fora, certamente estarão nos acompanhando e assistindo. Mas os demais vereadores devem ser convidados a participar. Então é uma honra para nós receber o presidente, repito, sendo a maior autoridade dentro da prestadora de serviço, que por consequência é a própria Casan. Então eu vejo aí, e o senhor tem um papel importante nesse cenário. O senhor trouxe a ideia, o senhor conversou com ele. Ele se colocou à disposição. Ora, eu não vejo nada que impeça. A sugestão partiu dele, vereador. Então, olha que melhor ainda. Então, presidente, eu encerro a minha fala em relação a isso e digo mais. O senhor precisa pedir a prorrogação semana que vem, por uma questão de tempo, prazo, é obrigado. O senhor Posso solicitar hoje já. Não, pode ser. O senhor tem que solicitar no máximo até o dia 2, a prorrogação, mesmo que a decisão desta comissão seja a antecipação do encerramento. Uhum. Perfeito? Mas o senhor precisa porque o presidente certamente virá depois da sessão, da última sessão, que lhe permite a prorrogação. Ok. Obrigado. Vereadora Giovana. Acho que, bom, está funcionando. Boa tarde a todos os vereadores. Bom, colegas, eu nitidamente acompanho essa comissão com muita atenção e com muita preocupação também, já desde o início dela. Eu não tive presente, acho que em duas, porque estava em Brasília em algum momento, mas acompanhei de perto as discussões e tentei compreender, inclusive aqui nessa solicitação das informações, dos relatórios aqui, o que a equipe da Casan ou todos os órgãos que tiveram com a gente aqui não conseguiram responder, o que ficou ainda em aberto dessas discussões, que leque que se abriu, que eu estou ouvindo vocês falarem, que leque que se abriu que o presidente da Casan precisa responder que não foi respondido antes. Eu estou perguntando isso porque isso é uma das questões, porque quero entender, porque acho que tanta informação, nas nossas reuniões, às vezes a gente fica meio perdido, tá? E precisa ser sincero nisso. A gente fica meio perdido, porque começa falando da tarifa e, de repente, estamos lá falando da pressão no ar o eliminador de ar, que, inclusive, foi respondido nessa comissão, que eu lembro bem. Que ele falou que fica elas por elas. Eu lembro bem desse dia. Bom, né, do gasto. E isso foi o que eles responderam. E aí, se a gente está descontente, cabe outra movimentação. E a segunda questão, então, eu quero saber quais são as informações que ainda faltam a gente saber, porque eu também quero ir atrás delas, tá? E outra coisa, sobre a decisão do encaminhamento da comissão, é regimental que o relator precisa fazer isso por sua conta? Porque eu entendi que depois da vinda do presidente da Casan, o relator vai definir se abre uma CPMI, se amplia o prazo. Em 2 ou 3 momentos eu ouvi vocês falarem a mesma coisa, que o relator iria decidir. Quem tem que decidir é o conjunto dessa comissão. E sugere o plenário debate. Não, perfeito. Porque deu a entender que quem decide é o relator. Quem decide é a comissão, tá? Então eu quero ouvir quais são as dúvidas que ainda ficaram, porque acho que, inclusive, talvez se não tenha tudo aqui, a gente não consiga compilar, isso precisa ficar mais claro para a gente, né? Por que a gente está tendo uma comissão
para discutir os problemas que a gente quer ver o orçamento, quer não sei o quê, e aí eu tenho que concordar com o vereador Pastor Jair. A comissão começou num sentido de discutir os problemas que a gente passou lá atrás. Pode ser que daqui para frente a gente tenha que discutir outros, e aí sim, talvez a gente tenha que abrir uma outra comissão, e está tudo bem. Só que eu acho que a gente parece que está esticando o assunto e não está resolvendo nada. Eu não sei se eu que não estou entendendo ou está ficando confusa, está ficando maçante no sentido de não sai do papel, assim, quais são as dúvidas que a gente tem? Aí eles vêm aqui, a gente questiona, não sei o quê, quanto que vai baixar do período, se vão descontar, parece que nós só fizemos aqui uma sabatina para apaziguar os ânimos do período que a gente passou, que foram críticos, que precisam responder, de fato, e responderam. Se é insuficiente, a gente se manifesta a respeito, e eu acho que isso tem sido feito até aqui. Mas as dúvidas são assim: qual foi o leque que se abriu para a gente entender, inclusive, se faz sentido ampliar o prazo, porque agora eu entendo que sim, porque o presidente da casa vem e não vai ter tempo suficiente, então aí depois, para decidir se encerrar, a gente decide. Se é importante a gente abrir outro procedimento regimental, então eu estou meio, estou às escuras aqui. E acho que tem uma questão, e aí da mesa, que tem feito bilaterais para a construção dessa reunião, que inclusive prejudica a nossa compreensão dos problemas. Porque vocês comentam toda a reunião que vocês conversam muito antes de vir aqui conversar. Isso é fazer bilateral sem discutir no conjunto do coletivo. E acho que os problemas que estão aqui, que são socializados, eles ficam mais claros para todo mundo. Não é possível que eu sou vereadora também não entendi qual foi o leque que se abriu aqui, que não está na minha cabeça ainda. Então, eu gostaria que a gente, ou hoje, ou vocês discutissem isso e apresentassem essas questões que se abriram, ou que se apresente na próxima comissão, ou até ao longo da semana, o conjunto das perguntas e discussões que foram abertas e que não foram respondidas. Obrigada. Certo. Sobre a situação bilaterais, nós temos preparação para a sessão, assim como a própria mesa diretora da Câmara se reúne, vereador Obadias, que faz parte da mesa diretora atual, vereador Kaminski, que fazia parte, a mesa dos 4 que ficam aqui na mesa também se reúnem para se preparar para a sessão ordinária, para definir situações que são definidas pela mesa para trazer ao debate depois também para os nobres colegas. O que de tanto ainda, o que nós ainda temos de dúvida? O que nós temos ainda de dúvida é sobre estar naquele cronograma que seria debatido tema a tema, que foi encaminhado para todos os vereadores e apresentado aqui. Não sei se a senhora não estava naquela reunião, mas, por exemplo, planejamento de obra. Como é feito o planejamento de obra? Como é realizada a comunicação entre Casan e Prefeitura? Como é encaminhada a comunicação aos moradores sobre obras a serem realizadas? Não. Nós ficamos com muitas dúvidas em relação ao planejamento de obra. Muitas dúvidas sobre planejamento de obra. Só para eu concluir. Responsabilidades de cada instituição no que envolve planejamento de obra, ainda sobre planejamento de obra. Como funciona a restituição de danos causados por terceiros, que eles disseram aqui que não cobravam e começaram a cobrar a partir desse ano, essa restituição, e aí a gente pediu documentações sobre isso. Como é possível encaminhar, como o Casan faz essa análise? Isso somente planejamento de obra. Sobre manutenção de rede e idade de rede. Quais obras foram realizadas de 2012 a 2023? Obras em execução, obras planejadas, valores de ativos da Casan em Criciúma, que é algo que a Cisan não tem esse dado concreto e a própria Casan não tem esse dado concreto. A idade da rede, informações, controle da rede. Controle da rede a Casan não tem. A Casan não sabe onde passa a rede naquela rua. Se é na ponta da esquerda, na ponta da direita, se é no meio, eles não sabem. Isso eles deixaram claro aqui para nós. Planejamento para diminuição de perdas, que foi algo que foi destacado aqui. Isso só sobre manutenção e idade de rede. Sobre ar na rede, a análise do tema e toda a discussão que nós tivemos sobre ar na rede, que eles concordaram que interfere no relógio, eles concordaram e não deram solução. A tarifa de água e esgoto, as planilhas que embasam
o valor da tarifa de água e esgoto, os estudos técnicos que embasam o valor da tarifa de disponibilidade, informações que baseiam o motivo para que os valores cobrados pela Casan serem maiores que os valores cobrados que outras operadoras, e sobre o plano de contingência e emergência, como ele foi elaborado e as nossas sugestões para aprimoramento do plano. Tudo isso está em todos os pontos que foram colocados e que seriam debatidos em cada uma das reuniões, e que nós suspendemos temporariamente. Por quê? Porque nós não tínhamos dados e informações que nós tínhamos solicitados a eles e que não foram encaminhados. E a nossa última instância realmente é o presidente para trazer essas informações para a gente, nos tirar essas dúvidas e aí sim nós darmos o encaminhamento, que pode ser, e aí o presidente, o relator, sugerir esse encaminhamento à comissão, e a comissão vai fazer isso. Tanto que o relatório dele abre possibilidade de vistas e a possibilidade de emendar o próprio relatório, nesse caso do vereador Júlio Kaminski, que é o relator dessa comissão. Os vereadores têm possibilidade de vista e têm possibilidade de emendar esse relatório também. Então, a partir disso, nós aprovarmos, e no relatório dele, ele vai fazer as sugestões de encaminhamento final, que pode ser e aí a manutenção não seria um encaminhamento, né? Mas que nós podemos definir pela manutenção da comissão, a criação de uma nova para ver cada um desses pontos, ou uma comissão de inquérito. Aí cabe a ele, ou simplesmente finalizar também. É outra possibilidade, mas quem sugere isso é o relator. Vereador Obadias. Presidente, eu acho que o senhor foi bem claro concernente à dúvida da vereadora Giovana diante do cronograma. Eu também tinha dúvida, depois eu fui entendendo, né, que foi em cima da primeira reunião que eles vieram aqui que foram nascendo os problemas. Os principais problemas, por exemplo, eu estou insistindo, falei com o senhor que eu vim preparado, entrei com uma pasta aqui, os senhores lembram, né? Eu estou com os documentos lá no meu gabinete. Eu estou com o eliminador no meu gabinete. Eu fui atrás. Eu queria sentar com o doutor Diógenes, que era para estar aqui. Ele está com a lei. Eu tenho uma resposta para dar. Não é para uma pessoa, não. São várias pessoas que colocaram o eliminador de ar em casa e a Casan foi lá e estourou. Tirou. Mas tem lei. Nós aprovamos a lei aqui. Que resposta que eu não sei que resposta que eu dou. Então, estou esperando. E o senhor... que era o antigo, faz parte? Não, faz parte da comissão. O que não faz parte da comissão? O que faz parte da comissão foi o requerimento de janeiro. Não, senhor. O fato foi esse. No cronograma, pastor Jorge, foi colocado, inclusive eles... O requerimento, eu vou abrir aqui para ler o requerimento, que é algo que eu li já na... Não, então, mas não parece. Mas não parece. O requerimento 5 fala sobre melhorias... Só um pouquinho, senhor presidente, por favor. O requerimento 5 fala sobre avaliar o contrato entre Casan e Criciúma, o trabalho desenvolvido pela agência reguladora, bem como os fatos ocorridos nos últimos meses que causaram diversos transtornos, buscando reparação e elaboração de relatório que será entregue aos órgãos competentes. A gente está falando sobre melhoria de serviço de água e esgoto na cidade. Não, senhor presidente, eu só não concluí a minha fala. Depois que ele falar... O vereador Obadias concluir, depois eu volto a Vossa Excelência. Eu estou abordando essa questão do eliminador de ar como exemplo que foi citado, que estava no cronograma em cima de uma fala e que eu entendo, só se eu estiver errado, que eu entendo que faz parte também das questões da melhoria do serviço prestado pela própria Casan. Eu entendo dessa forma. Se é um serviço que ela presta e existe uma lei aprovada por essa casa, ela tem que dar uma explicação para nós o porquê ela não está obedecendo essa lei. Está dentro do requerimento. De forma genérica, geral, está dentro do requerimento. Eu, como cidadão e como vereador, agente público, eu quero uma resposta. Seja dela, seja do promotor que está com a causa na mão, enfim, nós queremos uma resposta que está dentro, que eu acho, na minha opinião, que o senhor colocou dentro do cronograma, que nós aprovamos aqui várias vezes, vamos seguir isso aí. Então, eu estou aguardando, cada dia uma sessão, cada sessão uma pauta, que nós vamos conversando em cima das demandas que foram trazidas pela própria Casan e relacionada ao requerimento. O meu modo de ver está dentro do caminho. Vereador Jair. Eu acho que
a Giovana Mondardi, ela foi muito feliz na colocação dela com relação a vários questionamentos. Eu estou acompanhando essa comissão desde o início. Eu acho que eu faltei uma vez só. Se faltei, não me lembro de ter faltado. E o fato que nasceu essa comissão foi o rompimento da doutora no mês de janeiro. Esse foi o fato que levantou essa comissão. Vários tiveram aqui, vários técnicos da Casan tiveram aqui. Superintendente da Casan já mudou um, já foi o outro, acho que é o terceiro desde que essa comissão começou. E a minha preocupação, senhor presidente, eu até acredito que o presidente da Casan virá. Só que isso não pode ser, não podemos transformar essa comissão em uma politicagem. Dá para entender, subentende aqui, que querem empurrar essa comissão até quando? Na véspera da eleição, no ano que vem, tentar conseguir algum ônus ou bônus, né, dessa comissão. Eu acho que a gente não vai... A gente está, na última que teve aqui, o vereador, acho que foi o Zairo que levantou isso sobre a tarifa. A gente não pode, eu falei aqui, a gente não pode iludir o povo. Não adianta. A tarifa vai continuar sendo a mesma tarifa. Tanto da água, quanto o 100% do esgoto. Né? Então, eu tenho absoluta certeza que ele virá aqui, como falei. Ele sugeriu, ele se dispôs a vir a essa comissão. Mas vamos permanecer naquele fato gerador do mês de janeiro. Lógico, implica ali as empreiteiras que fizeram, os estragos que houve, ok. Mas essa comissão tem um tempo de nascer, tem um tempo de se encerrar também. Né? Então, acho que a gente já está jogando... toda semana o mesmo assunto. Eu acho que eu já falei aqui, até porque a minha experiência nessa área de saneamento não é fácil, né? Eu fui sempre um crítico, e vocês sabem disso, com relação ao fato que eu acredito que vai prestar um serviço, até porque haveria uma cobrança melhor, porque as pessoas estariam aqui dentro do município se fosse municipalizado a água e esgoto. Porque você teria o presidente aqui, você teria todo tipo de trabalho aqui. Como é a Casan, e a Casan atende 194 municípios, tem um presidente que não é nomeado, que é nomeado pelo governador do estado, que está em Florianópolis, que atende, como eu falei, vários municípios, grandes municípios se tem a Casan, não é só Criciúma, né? A grande Florianópolis ali é atendida pela Casan. Eu acho que é o único município que não é atendido pela Casan na grande Florianópolis. Se eu não me engano, é Biguaçu. Os demais municípios, São José, Palhoce e Florianópolis, é atendido pela Casan. Então, e Chapecó também são cidades com população acima de Criciúma e que a Casan atende e que também tem uma receita maior do que até Criciúma. Só para colocar essa situação, senhor presidente, vou ligar após o término dessa comissão, vou ligar para o Laudelino, que é o presidente da Casan, solicitando, né, convidando para que esteja presente ou semana que vem, ou no período que ele puder estar aqui, nessas 2 semanas agora, né, e aí eu retorno para vocês, o presidente, ele comunica a toda a comissão. Primeiro, antes de destacar, eu quero repudiar a fala do senhor sobre politicagem. Eu repudio a fala do senhor sobre politicagem. Veementemente. Veementemente. Okay. Se o senhor tem essa opinião, o senhor guarde ela e pode externar de outra forma. Mas
Eu e demais pessoas. Eu repudio essa fala. E se o senhor acredita que não deve ser postergado, na hora que nós colocarmos em votação a prorrogação, o senhor pode votar contrariamente, não tem problema nenhum em relação a isso. É uma opinião do senhor, né? Se encerrarmos a comissão no prazo de 90 dias, o trabalho de buscar informações, cada um vai buscar. Eu acredito que em comissão o trabalho tem mais força, mas o trabalho pode ser feito individual também por cada um dos vereadores. Eu acho que a gente vai chegar, talvez não chegue tão longe quanto a gente deve, mas o meu trabalho eu sei que não vai parar, vereador Zairo. Presidente, essa documentação, ela provavelmente vai demonstrar que a Casan é muito lucrativa em Criciúma e que esse lucro, na verdade, financia municípios deficitários, que a nossa água, todos sabemos, vem por gravidade e nos outros municípios é alavancada por bomba elétrica, tem outros custos. Então, isso nós não podemos mexer na tarifa, mas nós podemos dizer para o presidente que o serviço prestado numa cidade com essa situação contábil, está muito aquém. Então, da parte deles, eles vão dizer que a nossa geografia do município é muito complicada e para manter a pressão em todos os bairros com uma geografia tão estranha, é quase impossível numa rede com mais de 50 anos. Sim, mas os outros municípios que também têm geografia complicada e a rede também tem mais de 60 anos, por que não está nessa situação que está Criciúma? Então, eles vêm com esses argumentos, né? Então, nós temos uma cidade que uma empresa tem um lucro fantástico, que, na verdade, não reverte para o cidadão que está pagando muito caro, está gerando esse lucro, né? E o serviço prestado tem 1000 desculpas, mas a gente queria entender como é que nos outros municípios eles resolveram isso. Essa questão de manter a pressão média, independente da geografia do município, e atender, né? Então, nós podemos prestar um serviço e, quem sabe, fazer uma virada de chave com essa vinda do presidente. Vereador Paulo. Bom, presidente, vereadores, eu acredito que com a presença do presidente da Casan, vai nos ajudar muito para estancar isso. Bom, quando se fala do contrato, analisar o contrato entre município e Casan, isso nós temos em mão, não temos, presidente? Temos uma análise desse contrato, o contrato está dentro daquilo que a Casan está prestando, o serviço que a Casan está prestando ao nosso município está dentro do contrato, é isso mesmo? Ou tem algo a cobrar do presidente ou do próprio município, que não vejo uma manifestação do próprio município, não vejo uma manifestação dizendo que a Casan não está cumprindo o contrato, né? Não vejo isso. Parece que não. E outra coisa, quando se fala em tempo, qual a idade da canalização, da rede, também eu vejo que, pelo que eles falaram aqui, a rede é meio eterna, sabe? É um problema aqui, outro lá, mas não tem muito o que se fazer. Então, não adianta, como diz, nós querer arrancar peixe em lagoa seca, sabe? Então, mais ou menos, a discussão nós temos que ser determinados, né? E eu sei que vocês têm conduzido os trabalhos, mas determinado, e para nós finalizando essa comissão, quem sabe trazer outra aí para discutir outros assuntos aí, tarifa de água, de esgoto, mas importante, né? Eu acredito que trazendo o presidente aqui, o vereador Pastor Jair, é o caminho mais próximo de nós finalizar essa comissão e ter êxito aí com resultado positivo. E essa sugestão de encaminhamento de hoje é para isso, é para nós termos esse encaminhamento. Nós estamos no final da ladeira e essa é a sugestão de encaminhamento. Então, só preciso colocar também aqui, como a própria assessoria da mesa destacou, botar em votação dos vereadores a prorrogação por conta dessa questão do prazo de 90 dias. Coloco em discussão a prorrogação. Prorrogação por 90 tem que ser por igual período. Obrigatoriamente tem que ser por igual período, de acordo com o regimento interno. É 90 dias prorrogável por igual período, podendo ser encerrado dependendo da decisão da comissão. Então, coloco em discussão. Não vendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Devo fazer a comunicação em plenário, né, Patrícia? Tá. Perfeito. Então, damos esse encaminhamento. O vereador Jair vai fazer a conversa com o presidente da Casan, para que ele venha até aqui. No momento que ele tiver essa informação, nós vamos fazer essa reunião com ele. Acredito que nessa semana o senhor deve conversar com ele também, para nós podermos dar esse encaminhamento. Algum assunto, vereador relator, vereador secretário, algum assunto a mais a ser tratado? Vereador Paulo. Ô, presidente, conforme eu falei antes sobre as associações de moradores fazer um ofício, encaminhar a presidência é importante, eu acho, para fazer a entrega no dia aí para o nosso presidente da Casan. Vamos fazer essa solicitação, então, Patrícia, às associações de moradores, ao ABC, e aí solicitando para que ela encaminhe para as associações de moradores e cada presidente possa fazer o relato dos problemas no seu bairro para encaminharmos enquanto documento para a presidência da Casan. Assuntos gerais, mais algum assunto a ser tratado? Sendo assim, considero essa reunião encerrada.